Olá, meu irmão e minha irmã. É uma honra e uma alegria estar aqui com você. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por Ele estar contigo e estar te orientando a buscá-lo e a colocar a sua vida diante do seu olhar. E eu peço ao Senhor que te abençoe nesse dia, que te fortaleça na sua palavra cada vez mais e que te sustente para que nada faça você se desviar dos propósitos que Ele quer cumprir na sua vida. Salmos 34:19 nos ensina que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E assim é com todos nós. Ninguém vive livre de problema e de preocupação, pois mesmo aquele que a nossos olhos tem uma vida boa e sem sofrimento, também passa os seus dias de aperto. E se hoje você está passando por alguma situação de doença, por algum problema na família, por algum estreito ou dificuldade em alguma área da sua vida, ou está sentindo que está passando por um tempo de deserto, a palavra de Deus já vem em seu socorro para dizer que Ele te livrará de todas as aflições. Essa palavra é grandiosa e é preciso repetir para ficar bem gravada. Ele vai te livrar de todas as aflições e não apenas de algumas. E isso já é motivo para você alegrar o coração e se encher de fé e de confiança, porque não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Aleluia! Esse é o nosso Deus, poderoso e fiel à sua palavra. Ele não muda e não sofre sombra de variação. Tiago 1,17. Provérbios capítulo 14 diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Essa palavra é muito conhecida e todos a repetem até sem mesmo pensar exatamente no que isso significa. Você, minha irmã, certamente já sentiu o peso dessa palavra sobre a sua vida. E você, meu irmão, que já está pensando em parar esse vídeo por achar que essa mensagem não te diz respeito, já que se refere apenas à mulher, não faça isso. Essa mensagem também é para você. Por muito tempo, as mulheres, tementes ou não a Deus, carregaram essa palavra como um fardo, sobretudo diante do insucesso ou do fracasso do casamento, pois eram tidas por tolas, imaturas e não sábias, no entendimento equivocado, mas quase que universal, de que somente a elas cabia a edificação de sua casa. Com certeza que a palavra de Deus instrui a mulher a que alcance sabedoria para que possa edificar a sua casa, o que significa dizer que ela deve trabalhar para tornar a sua casa um lugar de aconchego, de paz e de alegria, onde ela, o marido e os filhos se sintam felizes, se sintam bem e em segurança. Para isso, ela deve ser mansa e paciente e não irritadiça, doce e não cheia de palavras duras, amargas e críticas, pacificadora e não alguém que coloque mais lenha na fogueira na hora do atrito, aumentando a tensão. Sensata e equilibrada, e não tola, infantilizada e desarrazoada. Mediadora de conflitos e não a pessoa criadora de problema. Amável, alegre e amorosa, e não alguém rude, triste e sempre de mau humor. Deve ser amiga, confiável, compreensiva, generosa, sobretudo com o marido e com os filhos, e não alguém que seja envolvida com mentiras, falsidade, fofocas e tramas. Que seja trabalhadora e mantenha a casa organizada, e não uma mulher preguiçosa.
que seja boa conselheira para sua família e para todos, e que seja também educadora, ensinando aos filhos os caminhos em que devem andar, não descuidando da sua formação, sempre baseada nos princípios da justiça, da ética, do amor e do respeito ao próximo, da solidariedade e do bem. Mas a Bíblia não diz que apenas a mulher deve ser sábia e que cabe somente a ela cuidar e edificar a sua casa. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, meu irmão, minha irmã, a busca pela sabedoria é para todos nós e a você, homem, Deus também instrui a que alcance sabedoria, que honre sua esposa, que a ame e tenha respeito por ela, que a apoie nas dificuldades e seja um suporte para ela. Alguém em quem ela possa confiar e com quem possa contar. Que não seja rude, grosseiro e dono da razão nem com ela nem com os filhos. Que não seja preguiçoso, que não seja violento e dado a maus hábitos de qualquer espécie. Que seja alegre e um solidário companheiro e colaborador em casa e com os filhos, ambos investidos no mesmo espírito de construção do lar. Esse deve ser o propósito comum do marido e da mulher, pois a tentativa de apenas um fatalmente conduzirá a família ao sofrimento, ao descaminho, à desagregação e ao fracasso. E não é só, pois a palavra de Deus diz que o homem que não age assim, em honra à sua mulher, tem as suas orações interrompidas e elas não chegam a Deus. Que coisa séria! Meu irmão, minha irmã, você pode estar pensando que tudo isso é muito bonito de falar, mas impossível de alcançar na vivência do dia a dia, diante de todas as dificuldades e das múltiplas situações que interferem na sua vida e na vida de sua família. Sobretudo, diante do seu modo de ser, dos tantos desacertos que já viveram e dos desgastes que vocês já sofreram até aqui. Com certeza que não é fácil e que sozinho você não vai conseguir. Mas a palavra do Senhor vem a nós hoje com esse ensinamento, conclamando a nós, homens e mulheres, a você e a mim, a que abandonemos o nosso velho eu, as velhas manias, os maus hábitos e os preconceitos. Também nos exorta a deixar de lado as antigas práticas que já estão enraizadas, assim como as certezas equivocadas sobre tantas coisas que imprimimos em nossa mente, sobretudo em relação a nós mesmos, ao nosso cônjuge e companheiro ou companheira e em relação aos nossos filhos. E ele nos convida a buscar a sabedoria e a experimentar esse novo que ele agora nos apresenta. No capítulo 4 de Provérbios, Davi retrata a sabedoria ao seu filho Salomão como se ela fosse uma pessoa com poder e força para guiar a vida de quem a alcança e para lhe conferir honra, vitória e graça. E ele estava apontando para Jesus Cristo, porque ele é o resplendor e a plenitude da sabedoria. Então não importam os muitos caminhos percorridos, as experiências negativas, os erros cometidos e o modo eventualmente tortuoso com que você tenha conduzido a sua vida até aqui. Com os nossos méritos e com a nossa própria força, não vai ser possível mudar. Mas pela sabedoria e pela força que vem do Senhor Jesus, tudo é possível. Porque Ele tem poder para curar as feridas, para transformar o caráter e a personalidade, para mudar situações,
apagar o erro, nos fazer resistir ao pecado, para retirar a culpa e para restaurar tudo o que foi quebrado ou desfeito. Busquemos a sabedoria que vem do alto, a Cristo Jesus. Ele renovará a nossa vida, edificará a nossa casa e abençoará a nossa descendência, para que as gerações futuras permaneçam nele e sejam adoradores no altar do Senhor. Amém.